estudante, tudo bem? Seja bem-vindo para mais uma aula de ciências com a professora Marisa ou Marizinha, tá? Fico muito feliz de você estar aí ligadinho, cedo, né? Ligadinho na televisão. Parabéns para você. Pegue aí seu material, seu lápis, seu caderno, pet e vamos lá aprender comigo, tá certo? Hoje a aula do 8º ano, né? A gente estudou clima e tempo na aula passada, né? Vamos estudar hoje fontes de energia, tá? Porque nós vamos ter uma outra aula sobre esse assunto. PET 3, semanas 5 e 6, 8º ano do ensino fundamental. O que queremos aprender na aula de hoje? Identificar e classificar diferentes fontes renováveis e não renováveis, os tipos de energia utilizados em residências, comunidades ou cidades e analisar os impactos ambientais gerados. Lembrando que nós temos fonte de energia renovável e não renovável. A energia fonte renovável, como o próprio nome diz, ela provém de recursos inesgotáveis, tá? Deixa eu pegar uma cor aqui. Ó, recursos inesgotáveis, ou que podem ser respondidos a curto ou médio prazo espontaneamente. Como assim, Marisa? A água, por exemplo. A água passa por um ciclo. Então, a gente sempre vai ter a água aí na nossa atmosfera, no solo, tá? Então, é um recurso renovável rapidamente, tá certo? Aqui, olha, exemplo, energia hídrica, a solar, eólica, que vem dos ventos, biomassa, geotérmica, ondas e marés, tá? Nós vamos falar sobre algumas delas hoje. E a não renovável? É aquela onde esses recursos não se renovam em tempo hábil, tá? Por exemplo, uma pessoa vive aí no máximo 100, 105 anos, né? Raro. Para você se fazer petróleo, demora aí de 5 milhões a 500 milhões de anos. Então, não dá para renovar se acabar, tá? Então, exemplos aqui, a energia do carvão mineral, do petróleo, nuclear, gás natural, tá? Então, vamos estudar hoje os recursos renováveis e os não renováveis. Vamos para as fontes de energias renováveis. Primeira imagem aqui, o que vocês estão vendo? Energia eólica, né? Vai girar aqui essas pás, o vento então vai estar ali girando e vai transformar isso em energia elétrica, tá? Olha, processo pelo qual os ventos são convertidos em energia cinética de movimento e a partir dessa energia cinética vai ser convertido em eletricidade, tá? No Brasil tem crescido cada vez mais o uso de energia eólica, tá? E é muito importante aí porque, além de tudo, não produz o quê? Poluentes. É uma fonte de energia limpa, tá certo? Energia hídrica ou hidrelétrica, ainda nós usamos aí mais as hidrelétricas para produção de energia elétrica para nossas casas, né? O Brasil tem muitos rios, né? E muitas hidrelétricas ali, lembrando da Itaipu, que é bem grande, né? Energia hídrica ou hidrelétrica é obtida pela força do movimento das águas dos rios, captada por usinas hidrelétricas que a convertem em energia elétrica. Então, olha só, eu tenho aqui um reservatório de água, a água vai estar ali com aquela energia potencial toda, depois ela vai cair por um ducto, essa energia aqui cinética, ela vai movimentar um gerador, né, uma turbina, e com isso vai transformar então essa energia em energia elétrica, tá? O movimento aí da água fazendo energia elétrica, que vai ser então distribuída aí, né? Para todas as casas, comércios, indústrias, etc. Então é a força da água aí produzindo energia. Também uma fonte de energia limpa, né? Lembrando aí que a partir de 1990, né? Século 20, começou já a se pensar, olha, está tendo aquecimento global, estamos poluindo muito usando fontes de energia não renováveis, nós temos que buscar energias mais limpas, tá certo? Então, fomos aí incentivando cada vez mais ao uso de
de energia limpa, tá? Energia solar, que energia mais limpa que essa? Olha só, ela é uma fonte inesgotável, o sol está aí, né? Vai durar muito tempo ainda, muito potente, proveniente da radiação, da luz e do calor do sol, tá? Olha, a energia solar, ela começou usada lá para 1945, mas de forma bem restrita, muito cara, isso ao longo do tempo que foi melhorando, se tornando mais acessível, tá? Com mais investimento. E somente em 2012, né, aqui no Brasil, pela resolução, isso não tem que decorar, só curiosidade, tá? 482 da ANEEL, que as empresas residências de todo o Brasil já podiam produzir eletricidade a partir de fonte renovável, né, que é a luz do sol, conectando o sistema de energia solar na rede elétrica, que a gente chama aí de geração distribuída. Quer dizer, uma pessoa podia produzir na sua casa, na sua residência, a sua própria energia. E ela pode ser ligada aí, tá, na fonte aí de energia elétrica, né, no caso nosso aí da CEMIG, e pode gerar até créditos de energia, né? Você a cada 1 kWh de energia que você produz, você pode ganhar aí 1 kW em termos de economia aí na conta de luz, tá? Você pode também produzir uma energia, aquele excedente passa para essa empresa, né, que vai distribuidora de energia, e você pode receber de volta aí em forma de economia, tá? Financeira, tá? Então, isso já está regulamentado. Essa resolução já foi modificada, existe uma outra resolução. Hoje se pode ter essa geração compartilhada, várias pessoas utilizando uma única fonte, tá? Você pode aí abastecer um prédio inteiro, um comércio inteiro, até uma vila inteira, tá? Então, cada vez mais vai ficando mais acessível, tá? Esse tipo aí de energia, né? O governo, então, tem que estar sempre incentivando, né? Aqui está mostrando como que ocorre a produção de energia solar, né, fotovoltaica. Ela é obtida pela conversão da luz, né, o fóton, né, aquela partícula de luz, vai então fazer com que elétrons se movimentem. Então nós temos aqui nessa placa, né, nós vamos ter um sistema, né, um material semicondutor, que geralmente é o silício cristalino, na maioria das casas, tem outros tipos de material semicondutor, mas ele então vai produzir esses elétrons em movimento e vai então gerar o quê? Um campo elétrico e então vai produzir a eletricidade, tá certo? Esses módulos aqui, você pode ter ali 36 células, podem ter 72, pode ter 60, pode ser maior, pode ser menor, depende da área da casa, da quantidade de energia que você tem que produzir. Então, são vários cálculos aí que devem ser feitos para que essa quantidade de energia realmente satisfaça a necessidade daquela casa, daquela empresa, tá certo? E então, tem grandes vantagens de não poluir, né? Tem um alto custo inicial, mas ao longo do tempo vai dar uma economia de 95% na sua conta de luz, tá? Tem algumas desvantagens, de noite não tem sol, então às vezes tem que ter uma bateria aí, ou então tem que estar ligado, né? Um grid na energia da CEMIG, por exemplo. Então tem algumas vantagens e desvantagens, mas pensando a longo prazo é mais vantajoso. E a energia da biomassa? Olha, biomassa, ela vem da matéria orgânica. Olha, eu tenho aqui bagaço de cana, casca de arroz, resto de coco, de alimento, de lixo. Isso pode, sim, ser transformado em energia. Vou explicar para vocês, tá? O que são os biocombustíveis? Biocombustíveis são derivados, né, dessa biomassa renovável e pode substituir parcialmente ou totalmente combustíveis derivados do petróleo e gás natural. São fontes alternativas, né? E tem baixa emissão de poluentes. Nós temos aqui dois principais biocombustíveis, que é o etanol e o biodiesel, né? Produzido de óleos vegetais ou gorduras animais
e adicionados ao diesel de petróleo em proporções variáveis. Vou explicar isso para vocês aqui, tá? Olha, aqui mostrando como é que produz o biodiesel, né? Aqui no caso, pegou aqui óleo de girassol, mas pode ser de soja, pode ser de mamona, tá? Pode ser de diversas plantas aí, né? Essa planta vai produzir óleo, o óleo vegetal é um triglicérido, né? Um triglicerídeo, né? Esse triglicerídeo vai passar por um processo químico de transesterificação, não tem que preocupar com isso, tá? Vai produzir, então, um produto, né, um éster, né, que vai ter um peso menor, tá? Vai ser mais leve e vai poluir muito menos, tá certo? Então, esse óleo modificado, né, esse óleo aí, ele vai, então, ele pode ser adicionado, tá? Antes era 2%, passou para 5%, no próprio óleo diesel, né? Que vem do petróleo. E torna, então, esse óleo diesel menos poluente, vai produzir aí menos monóxido de carbono, tá certo? Então, é uma alternativa aí interessante. É usado muito em carros, tá, gente? Caminhão, ônibus, né? E a energia de biomassa? Eu também posso pegar aquela massa que eu falei lá, o bagaço da cana, ou então aqui madeira de reflorestamento, colocar em caldeira, e isso vai gerar vapor. E esse vapor, ele vai gerar o quê? Turbina. Lembra que a água na hidrelétrica gera turbina? Aqui o vapor vai gerar turbina e vai então produzir o quê? Vai ter o gerador elétrico e vai produzir eletricidade. É uma forma também de produzir energia da biomassa, tá? E só lembrando aqui, antes de passar para cá, que o etanol, ele é produzido principalmente pela cana-de-açúcar e aí pelo processo de fermentação alcoólica. A cana vai ser fermentada, vai produzir álcool, né? Lembra disso? Pela fermentação alcoólica. Então esse álcool aí, ele vai ter que passar por um processo de destilação para separar esse álcool. Ele vai ter mais ou menos 96%, né? 4 de água, 96 de álcool. E ele vai ser utilizado e também misturado na gasolina, que pode ser anidro, né? 100%. Misturado na gasolina, pode chegar aí até 25%, 27% e também vai reduzir aí os impactos, né, ambientais, reduzindo a poluição. Vamos agora para as fontes de energia não renováveis, tá? No caso aí, olha, combustíveis fósseis, o petróleo, né? Já cansado de saber do petróleo aí e do carvão mineral, né? O petróleo demora muito para se formar, são milhares de anos, né? Tem que ter ali organismos que foram se decompondo lentamente, de forma anaeróbia, sem oxigênio, né? Então, provavelmente eles foram o quê? Cobertos, né? Muita pressão, várias camadas de sedimento por cima, muita pressão e temperatura alta, sem oxigênio. É uma condição rara, tá? De acontecer. E ao longo aí de muito tempo, ele foi transformado, então, né, pelas bactérias anaeróbias em combustível fóssil, tá? Demora aí milhares de anos. Também o carvão mineral. A maior parte da energia utilizada no mundo ainda vem do petróleo, né? E é altamente impactante, produz muito gás carbônico aí, óxido de nitrogênio, óxido de enxofre, polui aí o ambiente, tá? Estou mostrando aqui a extração de petróleo. Lembrando que o petróleo, né, ele depois vai passar por uma destilação fracionada e vamos pegar aí diversos produtos, olha, óleos leves, querosene, gasolina, gases, óleo lubrificante, tá? De acordo aí com a temperatura de ebulição de cada fração aí, tá? Isso é destilação fracionada, para poder conseguir, então, esses diversos combustíveis, subprodutos do petróleo. Lembramos que nós descobrimos aqui em 2006, 2007, parece, foi anunciado o pré-sal, né? Que é uma grande jazidas de petróleo ali entre o continente africano e americano, lá embaixo, né? Bem profundo, tá? De 1.000 a 5.000 metros de profundidade abaixo lá do solo do mar, tá? Então nós temos aqui, olha, uma lâmina d'água, uma camada pós-sal, uma camada de sal e
e uma camada de pré-sal. O que significa esse pré-sal? Quer dizer que ele foi formado antes dessa camada do sal. Ele é mais antigo, tá certo? Então, ele está lá no fundo, né, nessa camada aqui pré-sal, tá certo? Gente, o Brasil, assim, foi como ganhar na loteria, né? São 800 quilômetros, né, que pega ali de Santa Catarina até chegar no Espírito Santo. E pode produzir bilhões de toneladas aí de petróleo, de barris, desculpa, de petróleo, tá? Então, se o Brasil demorou 40, 50 anos para produzir 500 mil barris de petróleo, com o pré-sal, em pouco tempo, ele está produzindo 1 bilhão por dia, tá certo? Então, nós estamos aí aumentando muito a produção de petróleo, tá? De barris por dia, que olha, corrigindo, eu falei bilhão, 1 milhão de barris por dia, tá? Já chegamos aí a 2. Ele compreende a bacia de Campos, bacia de Santos, tá? Também ali no Espírito Santo e Santa Catarina. O carvão mineral também ele é não renovável, também é produzido milhares de anos no subsolo, como o carvão é produzido, tá? Ele tem a maior disponibilidade no mundo, ele é utilizado desde aí do período da Revolução Industrial. Aqui mostrando, olha como é que ele é formado, um pântano, né, áreas alagadas, demorou 300 milhões de anos, e aí esses organismos foram se decompondo, foram aqui ficando escondidos aí, olha, sobre uma lama, olha, a lama cobrindo aí as plantas mortas, ó, depois formou rocha, e o carvão está lá no fundo. Então, ele foi o quê? Sempre, né, coberto aí por material, tá certo? Por rochas sedimentares, e foi formando aí o carvão mineral, que também é não renovável. Só para lembrar aí da matriz energética, a gente pode usar diversas fontes de energia, e no mundo aqui, em 2018, mostrando aqui que a nossa fonte de energia do mundo ainda ela vem de fontes não renováveis. Olha, o carvão, 26,9% vem do carvão mineral, 31,5% ainda vem do petróleo, tá? Então, no mundo aí a gente ainda está utilizando mais fontes não renováveis. E aí aumentando o aquecimento global, isso é preocupante, tá? Hidráulica aqui só 2,5%, olha, biomassa 9,3%. Estão ganhando aí não renováveis. E no Brasil, Marizinha, matriz energética brasileira, olha que interessante. Ela ainda usa muito petróleo, 34,3%. Mas se nós somarmos, né, hidráulica, derivados da cana, carvão vegetal, a gente consegue suplantar, olha, 46,2% nós utilizamos de energia renovável. Então, o Brasil está aí ganhando, nós somos o país do sol, né? O país do vento, da biodiversidade. Então, a gente está aí na frente na produção de energia renovável, limpa. Palmas aí, né, para o Brasil, cada vez mais produzindo mais energia solar, mais energia eólica, né? Quanto mais o governo incentivar, melhor, tá certo? Agora, a energia elétrica, a gente ainda usa muito a fonte hidráulica, tá, gente? Tá? Porque aqui eu estou levando em conta diversas utilidades. Então, só para mostrar aqui Brasil e mundo, olha, o mundo usa mais a não renovável. O Brasil, olha, 45% de fonte renovável. Então, o Brasil, apesar de usar muito aqui, as fontes renováveis ainda está ganhando aí, estamos na frente, tá certo? Espero que tenham gostado dessa aula sobre fontes de energia. Essa foi nossa referência bibliográfica. Até a próxima com mais uma aula da Marizinha, continuando aí o assunto de energia na próxima aula. Um grande abraço para você.